Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje nós vamos tratar sobre Tesouro Direto, que é uma modalidade de renda fixa. Pessoal, por renda fixa se compreende um conjunto de aplicações que você conhece previamente a forma de rentabilidade. Por exemplo, a poupança. Quando você deposita seu dinheiro, você não sabe exatamente quando ela vai render. Mas nós já temos de forma pré-acordada a forma de rentabilização da poupança, que hoje ela funciona rentabilizando 70% da Selic, que é a taxa de juros do Brasil, mais uma pequena taxa que se chama TR, ou taxa referencial. Caso a Selic esteja acima de 8,5% ao ano, a forma de rentabilização da poupança muda e ela passa a rentabilizar 0,5%, fica travado nesse 0,5% ao mês, mais essa taxinha referencial. Hoje a nossa taxa Selic está em 6,5% ao ano, que aliás é a menor da história do Brasil. A taxa referencial, pessoal, foi instituída ainda no governo Collor como uma forma de desindexar os preços e salários à inflação do Brasil, que na época chegava a mais de 1.000% ao ano. Vejam só como funciona a rentabilização da poupança. Os dados são coletados ali do Banco Central e ele mostra a forma de rentabilização da poupança para os depósitos feitos a partir ali de 2012, que existiu uma lei que modificou a forma dessa rentabilização. Essa data inicial e data final é porque a poupança ela rende de forma mensal, né, a partir da data do dia de aniversário da poupança. E essa remuneração da poupança ela tem duas vertentes, né, dois componentes, que seria a remuneração básica, como eu comentei, e essa remuneração básica, na verdade, é a taxa referencial. E aí mais a remuneração adicional, que hoje seria 70% da Selic. E essa taxa Selic hoje está a 6,5% ao ano. Se a gente tira 70% da Selic, a gente chega no valor que a poupança rentabiliza hoje, neste momento, que é de 4,55% ao ano. Se a gente converter esse 4,55% ao ano para ao mês, a gente chega no valor de 0,37% ao mês, né, que compõe já a remuneração total, já que a taxa referencial hoje está zerada. Bom, e onde eu quero chegar? Eu quero mostrar a vocês que nós temos modalidade de renda fixa que possui rentabilidade superior à poupança com o mesmo nível de segurança ou até superior, que seriam os títulos públicos federais. Os títulos públicos significam títulos da dívida pública que o governo emite para financiar suas atividades. E eles são seguros justamente porque o governo federal é o maior credor que pode existir no país. Porque na pior das hipóteses, ele pode emitir novos títulos de dívida para poder honrar os seus compromissos. É o que a gente chama de rolagem de dívida, que o Brasil já faz muito isso hoje. E nós temos três formas de rentabilização dos títulos públicos. Nós temos os títulos públicos pré-fixados, em que você já sabe exatamente a taxa que você vai receber ao ano até o período do vencimento. A segunda forma de rentabilização é com Tesouro Selic, o título público indexado à taxa de juros do Brasil. Esse título vai render exatamente o que tem a taxa Selic hoje, que é de 6,5% ao ano. Nós temos também o Tesouro IPCA, o Tesouro Indexado à Inflação. Esse título público ele rentabiliza um certo valor, também previamente acordado, mais a inflação do período. O valor mínimo de investimento nos títulos públicos varia ali entre R$30 e R$40. Deixa eu mostrar para vocês como é que funciona a forma de rentabilização. Bom, esse é o site oficial do Tesouro, do governo federal, e aqui ele lista os diferentes títulos que estão disponíveis para negociação para a pessoa física. Bom, como eu falei, nós temos os três tipos, né? O indexado ao IPCA. IPCA é um indicador de inflação, o mais utilizado no país. Nós temos os pré-fixados, que você já sabe exatamente a taxa que você vai receber ao ano, até o período do vencimento do título. E os indexados à taxa Selic, que é a taxa de juros do Brasil, hoje a 6,5% ao ano. E aí, entre os títulos, em cada tipo nós temos os subtipos. Vocês têm os títulos com juros semestrais, em que você recebe semestralmente os juros correspondentes ao período. E nós temos os títulos públicos que você não tem juros semestral. Você vai rentabilizando aquela massa como um todo e vai receber lá no período do vencimento aquela taxa já pré-acordada. A taxa de rendimento ela vem listada aqui, mas existe também um porém. Por exemplo, no Tesouro IPCA, aqui ele lista, por exemplo, que com vencimento em 2024, você recebe 4,13% ao ano,
mas ele é indexado, ou seja, é isso aqui mais o IPCA, mais a inflação do período. Tá? Então, se a inflação, digamos, ficar em 4% todo ano, né, porque não é exatamente isso, porque ela varia, então você, na verdade, receberia 8,13, seria mais ou menos isso. E aí os tesouros semestrais você vai recebendo semestralmente esses juros, não lá no finalzão, como propõe esses 3 primeiros. E aí, tesouro pré-fixado, você tem a taxa pré-acordada, e aqui já é a taxa final, porque ele não está indexado a nada, é só isso aqui mesmo. E aí você tem diversos vencimentos, né? Tem 2022 e 2025, e tem aquela forma de juros semestral com vencimento em 2029. E aí as taxas vão variando conforme a sua escolha. Né? Esse mais curto, né, de vencimento mais próximo, está oferecendo 7,75% ao ano. E por fim, nós temos o indexado à taxa Selic, que é a taxa de juros do Brasil. Aqui está mostrando 0,02, é porque, na verdade, ele rende só a Selic mesmo. É 6,5% ao ano e mais nada. Lembrando que essa taxa Selic ela pode variar a cada reunião do Banco Central. Tá? Então ela é hoje 6,5% ao ano. Pode ser que ela diminua ou até aumente aí com o passar do tempo. Você consegue comprar frações desses títulos. É por isso que você, com tão pouco dinheiro, consegue começar suas aplicações no Tesouro Direto. Se a gente vê o valor unitário do Tesouro Selic, aquele último que eu falei, ele está R$10.000, mas você não precisa disso tudo para começar, porque você pode comprar uma pequena fração dele. A partir de R$100 você já consegue no Tesouro Selic. Mas, por exemplo, no título IPCA de vencimento longo, em 2045, a partir de R$ 30,95 você já consegue comprar uma fração do título. A liquidação da compra dos títulos públicos acontece em um dia útil. O funcionamento do mercado de Tesouro Direto vai de 9h30 às 18 horas. Se você comprar nessa janela, no dia útil seguinte você tem a liquidação, a efetivação da compra do seu título. Eu lembro também que para fazer a compra dos títulos públicos você precisa de um intermediador, que nesse caso é a corretora de valor, como eu expliquei lá no primeiro vídeo do nosso canal. Uma outra observação é que essas rentabilidades que eu mostrei já não é a rentabilidade líquida do título, você ainda paga a taxinha da BMF, que é de 0,25% ao ano, mais a taxa de administração pela corretora, se ela existir, e também você paga o imposto de renda. Eu expliquei isso bem detalhadinho lá no nosso primeiro vídeo do canal. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo que vocês possam voltar e assistir. E uma informação muito importante, pessoal, é que os títulos pré-fixados e o indexado à inflação, se você não aguarda até o vencimento do título e precisar vender antes, você pode receber um valor inferior àquela taxa contratada. Isso acontece porque esses dois tipos de títulos eles variam conforme a marcação a mercado. Então funciona de forma especulativa. Se você vender antes, o governo federal não tem como garantir aquela rentabilidade. Se você esperar até o vencimento, já está acordado, é aquela taxa mesmo, não tem risco. Ao Tesouro Selic não. Ele possui uma data de vencimento determinada, mas você não precisa de fato esperar até ela. Se você vender antes, não corre o risco de perder dinheiro, porque você, na verdade, vai estar rentabilizando diariamente. Ele tem uma forma de rentabilização um pouquinho diferente. No final das contas, eu acabo deixando o Tesouro Selic como meu caixa. E aí, toda vez que eu vou fazer alguma compra de ativo, eu tiro dele e compro esse determinado ativo. Mas isso é uma característica pessoal. Tem pessoas que preferem deixar na poupança mesmo, tem pessoas que preferem deixar em um fundo que renda mais ou menos a mesma coisa, e aí fica o critério de cada um. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Eu espero que ele tenha ficado bem informativo. Qualquer dúvida, lembrando, vocês podem comentar aí embaixo nos comentários que eu vou responder a todos os questionamentos. Então, se curtiram, dá um like aí embaixo, compartilhe o vídeo com seus amigos, ativa o sininho também para você receber as notificações sempre que eu postar vídeos novos. E eu guardo vocês até o próximo vídeo. Tchau!